Se tu tá precisando de dicas de séries pra assistir, tu acaba de chegar no lugar certo. Eu sou o Felipe Alencar, este é o Thorfinn, super simpático, e este é o Capivara Zumbi. E hoje a gente separou uma lista com 7 séries envolventes que tu não vai conseguir parar de assistir. Todas elas são de suspense e algumas têm um viés mais voltado pro terror, outras têm um viés mais, assim, psicológico. Tem séries também baseadas em histórias reais. Então fica com a gente até o fim do vídeo de hoje. Nossa, simpatia ao máximo. Fica com a gente até o final do vídeo de hoje, que as dicas estão muito boas e tu não pode perder. Bora pra lista depois da vinheta. Lançada em 2021, O Paraíso e a Serpente, cujo nome original é The Serpent, é uma minissérie britânica baseada em histórias reais, que mistura crime, suspense e uma atmosfera constante de perigo. A história acompanha Charles, um criminoso que atuou nos anos 70 no Sudeste Asiático, se passando por um sofisticado comerciante de pedras preciosas, enquanto na verdade ele aplicava golpes e cometia assassinatos contra turistas e estrangeiros. Ao lado de sua parceira Mary, Charles constrói uma rotina meticulosamente calculada, ganhando a confiança de viajantes para depois manipulá-los e explorar suas vulnerabilidades. A série mostra como ele se aproveitava do espírito livre daquela época, com os jovens em busca de experiências pelo mundo, para então poder se infiltrar facilmente na vida das suas vítimas. O suspense cresce conforme acompanhamos em paralelo a investigação liderada por um diplomata holandês, que começa a desconfiar do desaparecimento de 2 jovens. A partir daí, a narrativa se desenrola em diferentes linhas do tempo, revelando aos poucos a extensão dos crimes e o quão escorregadio o Charles consegue ser diante das autoridades. Um dos pontos mais fortes dessa série é a construção do seu protagonista. O Charles não é retratado como um vilão caricato, mas como alguém extremamente inteligente, frio e manipulador. A série cria tensão constante justamente para mostrar ali, como ele consegue operar à vista de todos, sem levantar suspeitas imediatas. No fim das contas, O Paraíso e a Serpente é uma experiência envolvente e inquietante, daquelas que prendem pela curiosidade e pelo desconforto. Mesmo sabendo que é baseada em eventos reais, o que mais impacta é perceber o quão plausível tudo aquilo parece. É uma série que funciona muito bem como suspense e deixa aquela sensação incômoda de que o perigo pode estar mais próximo e mais disfarçado do que a gente pode imaginar. Atualmente a série está disponível na Netflix, então assiste lá e depois nos contas o que tu achou. O Paciente, cujo nome original é The Patient, é uma série de suspense psicológico lançada em 2022, protagonizada pelo Steve Carell, que é famoso aí por ter feito Michael Scott no The Office, que inclusive é a minha série de comédia favorita. Aqui em O Paciente temos uma premissa simples, mas extremamente desconfortável. A história acompanha Alan Strauss, um terapeuta experiente que, após uma perda recente, tenta seguir a sua rotina atendendo pacientes, até que um deles decide levar a terapia para um nível um pouco mais intenso do que o recomendado, vamos dizer assim. Esse paciente é Sam Fortner, um homem aparentemente comum que revela ser um serial killer. Em vez de fugir, o Alan acaba sendo sequestrado e mantido preso na casa do Sam, que tem um pedido direto. O Sam quer parar de matar, ele acredita que o terapeuta pode ajudar ele a parar de ser um serial killer. O problema é que o Alan agora precisa conduzir as sessões enquanto está acorrentado, o que definitivamente não estava no plano da carreira dele. A série se desenvolve quase inteiramente através dessas interações, criando uma tensão constante baseada em diálogo e comportamento. Cada conversa pode ser um avanço ou uma armadilha. E o mais inquietante é justamente isso, o Sam não é um vilão explosivo. Ele é alguém contido, confuso também, e em certos momentos ele é até normal, com aspas gigantes. Ao mesmo tempo, acompanhamos os conflitos internos do Alan, que tenta usar sua experiência profissional para sobreviver àquela situação. Ele analisa, observa, calcula cada palavra, porque aqui um comentário mal colocado pode literalmente custar a vida dele. É aquele tipo de cenário onde o silêncio também vira uma estratégia. Então ele quer realmente ajudar o paciente a parar de matar, só que ao mesmo tempo ele tá ali, um refém que pode morrer a qualquer momento. No fim, The Patient é um suspense psicológico minimalista, tenso e extremamente focado em personagens. E talvez o mais assustador seja perceber que no fim a pergunta não é só se o paciente vai melhorar, mas se o terapeuta vai sair vivo de tudo aquilo. Uma das minhas séries favoritas da lista de hoje e ainda está disponível para assistir na Disney+. Então corre lá e assiste e depois nos conta aqui nos comentários se tu curtiu. Agora lançado em 2021 e produzido na Dinamarca, The Chestnut Man. No Brasil, O Homem das Castanhas. Série criminal de suspense,
com uma atmosfera bastante sombria. A história começa com a descoberta de um corpo brutalmente mutilado em um parque ao lado de um pequeno boneco feito de castanhas. Um detalhe aparentemente inocente, mas que rapidamente se torna a assinatura de um assassino em série. A investigação fica nas mãos dos detetives Nia Tulin e Mark Hess, que começam a perceber que o caso é muito mais complexo do que parecia. Conforme novas pistas surgem, eles descobrem uma ligação perturbadora entre os crimes e o desaparecimento de uma criança ocorrido anos antes, um caso que todos acreditavam que já estava encerrado. O grande trunfo aqui está na construção do clima. Tudo é frio, silencioso e carregado de tensão, desde os cenários até o comportamento dos personagens. Não é uma série de sustos, mas sim de desconforto constante, aquela sensação de que algo está errado o tempo todo, mesmo quando nada está acontecendo diretamente. Além da investigação, a série também explora o impacto emocional dos crimes nas vítimas e nos próprios investigadores, adicionando uma camada mais humana à narrativa. E como é tradição nas produções nórdicas, a história não tem pressa, ela vai se revelando, vai mostrando suas peças aos poucos, deixando o espectador montar o quebra-cabeça junto. O Homem das Castanhas é um suspense envolvente, sombrio e muito bem construído. É o tipo de série que te prende pela curiosidade, pela tensão crescente e que ainda consegue transformar algo simples como um bonequinho de castanhas em um símbolo bastante perturbador. Hoje a série ainda está disponível na Netflix, então não vacila e assiste lá. Agora aproveita, deixa teu like, se não for inscrito no canal, aproveita também, se inscreve agora. Pra vocês não custa nada, não leva nem 2 segundos, mas pra nós faz toda a diferença. Segue o Capivara Zumbi nas redes vizinhas, que lá a gente tem conteúdo pocket pra quem tem pressa, aquele conteúdo mais compacto, sabe? Sempre com dicas novas de séries e filmes pra vocês. Eu, o Pablo, o editor, toda a equipe do Capivara Zumbi agradece demais o apoio de todos vocês. É por causa do engajamento de vocês que a gente consegue sobreviver aqui no YouTube, mesmo dentre os canais maiores. E se tu puder, deixa um comentário aí também, deixa aí quais séries que tu mais curte que não estão na lista de hoje. Dito isso, obrigado pelo apoio de vocês e bora pro resto da lista. The Act, lançada em 2019, é uma série de drama e suspense, mais uma que é baseada em histórias reais na lista de hoje, e que chega a parecer até ficção de tão absurdo, mas como eu disse, é sim baseado numa história real. A narrativa acompanha Gypsy Rose Blanchard e sua mãe, Didi, que vivem em uma relação aparentemente dedicada e cheia de cuidados. A Gypsy é apresentada como uma jovem com diversas doenças graves, completamente dependente da mãe para poder sobreviver. Mas aos poucos a série começa a mostrar que existe algo muito errado nessa dinâmica. A mãe controla cada aspecto da vida da filha, desde o que ela pode comer até como deve se comportar em público. Pequenas inconsistências começam a surgir e o espectador passa a questionar o que é real e o que faz parte de uma construção cuidadosamente mantida ao longo dos anos. O suspense cresce justamente nesse desconforto, não tem sustos ou elementos sobrenaturais. O horror aqui vem da manipulação psicológica, da perda de identidade e da sensação de aprisionamento dentro da própria vida. É aquele tipo de história que vai ficando cada vez mais pesada conforme tu entende o que realmente está acontecendo ali. E o mais inquietante é perceber como tudo isso se sustenta por muito tempo. A série mostra como aparências podem enganar facilmente, especialmente quando envolvem a empatia e a confiança. Em muitos momentos dá aquela sensação incômoda de estar assistindo algo que não deveria estar acontecendo, mas está e é real. Por fim, The Act é uma experiência intensa e difícil de esquecer. É menos sobre o que aconteceu e é muito mais sobre como foi possível chegar até aquele momento. E quando a realidade é mais perturbadora do que qualquer roteiro de terror, o impacto é inevitavelmente muito maior. Atualmente a série está disponível na assinatura complementar da Prime Video. Blackbird, lançada em 2022 e cuja tradução literal seria Pássaro Preto, é mais uma minissérie que também é baseada numa história real, que mistura suspense psicológico, crime e um jogo mental extremamente tenso. A trama acompanha Jimmy Keane, um jovem condenado por tráfico que recebe uma proposta incomum do FBI. Sua pena pode ser reduzida se ele conseguir extrair uma confissão de um suspeito de assassinato dentro da prisão, um homem que pode sair em liberdade por falta de provas. Esse homem é Larry Hall, um serial killer extremamente perturbador. Para conseguir a confissão, o Jimmy precisa se aproximar dele, ganhar confiança e principalmente manter a sanidade, enquanto escuta as histórias cada vez mais estranhas e possivelmente reais que o cara conta. E aqui tá o detalhe: se Larry desconfiar de algo, o plano vai por água abaixo e o Jimmy continua preso. Grande parte da tensão da série vem justamente dessa dinâmica. Não há perseguições ou uma ação explosiva, é basicamente conversas. Mas uma conversa em que cada palavra importa, em que cada silêncio incomoda e cada sorriso pode esconder algo por trás. A série também alterna com a investigação fora da prisão, mostrando agentes tentando encontrar provas enquanto o tempo corre contra eles. Isso ajuda a expandir a narrativa e reforça a sensação de urgência, já que tudo depende de uma única coisa: o Larry falar demais. Blackbird é um suspense psicológico de altíssimo nível, sustentado por atuações boas e um roteiro bem construído. É uma história que prende pela tensão constante e pelo desconforto de estar dentro da mente de alguém
tão perigoso. E talvez o mais assustador aqui seja justamente isso, não tem nada de sobrenatural, só duas pessoas conversando e mesmo assim é mais tenso do que muito filme de terror por aí. Atualmente, a série está disponível na Apple TV. Galera, só lembrando vocês que aqui no Capivara Zumbi a gente tem listas de filmes também, não apenas séries. Na verdade, a gente tem lista de vários tipos de filmes e séries que abrangem desde o suspense até terror, passando até por ficção científica e outros gêneros. Neste vídeo aqui da Thumb, por exemplo, que eu vou deixar no card aqui em cima, eu indico 7 filmes de terror. Inclusive, é um dos vídeos mais assistidos do canal, a lista tá top demais. Como eu disse, eu vou deixar no card aqui em cima, mas vou deixar também nas telas finais, como recomendação para vocês, já que eu sou gente boa e tô facilitando aí a vida de vocês. Assistam lá assim que o vídeo de hoje acabar. Por Trás de Seus Olhos, cujo nome original é Behind Her Eyes, lançada em 2021, é uma minissérie britânica que começa como um thriller psicológico até que simples, mas vai tomando outros rumos e tem aí um final mais louco do que tu vai imaginar. A narrativa acompanha Louise, uma mãe solteira que acaba se envolvendo com seu chefe David, apenas para descobrir depois que ele é casado com a enigmática Adele, o tipo de situação que já nasce dando errado. O que torna tudo mais estranho é que a Louise também se aproxima da Adele, criando uma relação incomum e cheia de camadas. Aos poucos, o que parecia apenas um triângulo amoroso começa a ganhar contornos cada vez mais perturbadores, comportamentos estranhos, segredos mal explicados e uma sensação constante de que ninguém ali está sendo completamente honesto. A série vai construindo uma tensão de forma gradual, focando muito no psicológico e na dinâmica entre os personagens. Existe um clima de manipulação silenciosa por ali, onde as pequenas ações e decisões vão moldando o rumo de toda a história. E quanto mais tu tenta entender quem está falando a verdade, menos certeza tu tem. Por Trás de Seus Olhos não se contenta em ser só mais um drama tenso. Em determinado momento ele dá uma virada ousada que muda completamente a forma como tu interpreta tudo que tu viu até ali. É uma experiência envolvente e no mínimo memorável. Pode começar como um suspense mais pé no chão, mas termina de um jeito que divide opiniões. Alguns acharam genial, outros acharam ousado demais. Eu fiquei em cima do muro aqui, tá? Pra ser bem sincero, eu gosto muito dessa série, mas eu tenho sentimentos mistos em relação ao rumo que ela tomou e como ela terminou. Porque é muito diferente do que estava acontecendo até então. Tu vai ter que assistir para ter a tua própria opinião, então aproveita enquanto ainda está no catálogo da Netflix. E para encerrar, vamos de Dr. Foster, lançado em 2015, mais uma série britânica e mais uma aí que aposta em forte teor psicológico e que prova também que o horror e suspense nem sempre vem de monstros, mas às vezes de relacionamentos. A história acompanha a Gemma Foster, uma médica bem-sucedida que leva uma vida aparentemente estável ao lado do marido e do filho, até começar a suspeitar que está sendo traída. O que começa como uma dúvida pequena rapidamente se transforma em uma obsessão. Gemma passa a investigar cada detalhe, cada comportamento e cada possível pista, mergulhando em uma espiral de paranoia e controle. E aqui está o ponto interessante, quanto mais ela descobre, mais a situação foge do controle. Não só do casamento, mas da própria vida dela. A série constrói tensão de forma crescente e o grande diferencial aqui é justamente nessa transformação da protagonista. Ela não é apenas vítima, ela também passa a manipular e confrontar e tomar atitudes que deixam o espectador constantemente dividido entre empatia e desconforto. É aquele tipo de história onde ninguém sai ileso, nem quem assiste, porque todo mundo é meio em tons de cinza aqui. No fim das contas, Dr. Foster é um suspense intenso, realista e bem envolvente. Pode até começar como um drama de traição, mas rapidamente se torna algo mais tenso e imprevisível. E fica a lição aqui, tá? Se tu acha que já teve uma DR complicada, talvez essa série te faça repensar um pouco o conceito. Atualmente está disponível na assinatura complementar da Prime Video. Agora eu vou deixar aqui na tela outros vídeos aqui do canal com recomendações de filmes e séries para vocês. Não esquece do like e da inscrição para ajudar a gente, todo o apoio de vocês conta muito. Além disso, sempre que vocês curtem e se inscrevem no canal, o YouTube passa a recomendar os vídeos para vocês, então vocês nunca mais vão perder dicas aqui do canal com filmes e séries. Dito isso, eu sou o Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!